Olá pessoal, está começando mais um vídeo do nosso canal. E para dar início à série de vídeos que nós escolhemos para gravar no nosso canal, nós faremos os 10 mais. E o primeiro deles será os 10 lugares mais mal assombrados da face da Terra. Mas quem nunca teve amigos ou familiares que colocavam terror com suas histórias de espíritos quando a gente era criança? Após crescidos, para muitos os fantasmas não passam de lendas, e são poucos, mas mesmo assim são poucos os que teriam coragem de passar a noite sozinho em um cemitério. Mas quando o assunto é cemitério, os parques de diversões e algumas casas são o topo da lista dos locais mais mal assombrados do mundo. E acredite ou não você em fantasmas, esses lugares relatam histórias de terror que faria você ficar de cabelo em pé. O Higham Hall, por exemplo, na Inglaterra, foi por cerca de 400 anos a residência da família Townshend. Lá foi registrada em 1936 a fotografia paranormal mais famosa de todas, que mostra a dama de marrom na escadaria da casa. Conhecida como Lady Dorothy Walpole quando ainda era viva, alguns diziam que ela vaga pela casa à procura de seus filhos desde a sua morte em 1726. A primeira aparição do fantasma aconteceu em 1835, seguida por mais três em 1736, 1926 e 1936. Após a famosa fotografia, não há mais registros da aparição da Dama de Marrom. Em segundo lugar, vem a Abadia de Thelema, na Itália. Thelema é uma religião criada por Aleister Crowley no início do século passado. Esse rapaz britânico é um dos mais famosos ocultistas de todos os tempos. Apesar de ter quem diga que sua religião prega o amor e a responsabilidade individual, o inglês também é conhecido como a Grande Besta 666. A história sobre os rituais que aconteciam na abadia de Thelema são bizarras e vão de orgias satânicas à ingestão de sangue de gato. Muitas das pinturas realizadas nas paredes da casa são de natureza sexual, e uma delas leva um poema de Crowley que diz como: apunhale meu cérebro com um sorriso demoníaco, mergulhe-me em conhaque, boceta e cocaína. Em 1923, o jovem Raul Loveday morreu na abadia, e há quem diga que ele entra em contato com aqueles que realizam sessões espíritas no local. O castelo de Edimburgo, na Escócia, foi uma construção levantada no século VII para servir de fortaleza militar e hoje é um dos maiores pontos turísticos do país. Contudo, muitos vão visitar o castelo não por suas peculiaridades históricas, mas por sua fama de ser assombrado. O local foi palco de acontecimentos horripilantes, como assassinatos brutais e condenação à fogueira. Por conta das diversas histórias de fantasmas, em 2001, uma das maiores pesquisas paranormais da história aconteceu no Castelo de Edimburgo. Foram recrutadas 240 voluntários e 9 pesquisadores para adentrarem a fortaleza com o intuito de registrar atividades sobrenaturais. Quase metade dos participantes relataram fenômenos que não podiam explicar, como queda de temperatura repentina, sensação de alguém puxando a roupa, sensação de estar sendo observado e presença de figuras sombrias. A Casa Riddle, localizada nos Estados Unidos, era uma residência que ficava em frente a um cemitério. Era um imóvel usado para acolher funerais e também os porteiros que cuidavam da necrópole. Foi no século XX, após de mais de uma década de construção da casa, que Carl Riddle, administrador da cidade, passou a se hospedar por ali. Apesar dos relatos das constantes aparições de Buck, um ex-porteiro do cemitério, foi somente após o suicídio no sótão da casa de um dos empregados de Riddle que o lugar passou a ganhar fama de assombrado. Os funcionários diziam ouvir correntes arrastando e vozes murmurando na escada. Na década de 80, a casa foi desmontada e levada para outra localização, mas os espíritos parecem ter ido junto. Eles perturbaram tanto que os carpinteiros que trabalharam na remontagem da residência, o que fez com que a construção parasse por 6 meses, quando se atreviam a visitá-la. A casa dos Wallen é hoje considerada
por alguns o lugar mais mal assombrado dos Estados Unidos, assim sendo elegida pela Life Magazine em 2005 como o local escolhido pelo patriarca Thomas para construir a casa de sua família, na qual não foi o mais adequado, já que havia sido sediado a forca pública da cidade, onde inúmeros criminosos foram executados. Além disso, a história da família é repleta de morte e suicídio. E parece que os espíritos não querem deixar a casa. Um dos fantasmas que faz parte das lendas da casa é a do ladrão Uncle Jim Robinson, que morreu enforcado antes da mansão ser construída e vagava pelo lugar ainda quando os Wallows ali residiam. Mas hoje ainda muitos relatam ver Thomas e sua mulher Anne pelos cômodos da residência, além do espírito de uma jovem garota enforcada acidentalmente e outras assombrações como a filha ruiva do casal. Hoje em dia, a casa é um museu e muitos visitantes dizem que sentem cheiro de perfume e charuto e ocasionalmente veem os fantasmas. Pulkley, na Inglaterra, foi um vilarejo que em 1989 entrou para o Guinness Book como o mais assombrado da Inglaterra. Dizem que 12 fantasmas diferentes já foram catalogados na cidade. Um caminhoneiro, um cigano, uma prisioneira, um monge, um professor, o homem do moinho de vento, um treinador, um coronel, o homem do poço de argila, a moça de vermelho, a moça de branco e a moça da Rose Court. A fama de assombrada da cidade é tão grande que muitos turistas vão para lá por conta disso, principalmente no Halloween. Inclusive, em 2009, o Halloween foi proibido no vilarejo para evitar confusão com o sobrenatural. No Japão, encontra-se uma floresta conhecida como Floresta de Aokigahara, também conhecida como Floresta do Suicídio. Isso porque são encontrados cerca de 100 corpos por ano de pessoas que se matam entre as árvores. O lugar é extremamente famoso por sua preferência por aqueles que querem tirar a vida e existe até um manual para ser bem-sucedido na empreitada. Na estrada da floresta há uma placa que tenta persuadir os suicidas a desistirem da ideia. Sua vida é um presente precioso dado pelos seus pais. Por favor, pense nos seus pais, irmãos e filhos. Não sei exatamente o motivo pelo qual a floresta tem essa preferência de quem se mata, mas o lugar tem um clima muito estranho. Por conta da densa vegetação, em muitos cantos a luz do sol não consegue penetrar completamente, permanecendo no escuro mesmo durante o dia. A fauna é escassa na floresta, o silêncio é aterrorizante e a composição rochosa, fria e cheia de caverna lá dá o dom de filme de terror. Há quem acredite que os espíritos dos suicidas ficam presos nas florestas e assombram quem passe por ali, além de armarem emboscadas para que as pessoas não consigam achar o caminho da saída. A mansão dos Winchester, nos Estados Unidos, conta a história de Sarah, que passou a ouvir barulhos, gritos e pancadas por toda a casa. Assustada, saiu à procura de um médium espírita que, por sua vez, informou que Sarah estava sendo alvo de ódio dos espíritos mortos por Winchester e aconselhou a mulher a mudar de casa, uma vez que encontrasse o lugar certo. Promover uma reforma para que os bons espíritos pudessem se acomodar em sua nova residência. Acontece que Sarah criou uma compulsão por reforma. A partir do momento em que encontrou a casa, a mulher Winchester só parou de reformá-la quando morreu, 38 anos depois. Durante esses anos, as reformas aconteciam 24 horas por dia. Sarah não contratou arquiteto e nem engenheiro. Segundo a lenda, ela era guiada pelos bons espíritos. A moça mandava construir quartos e os quebrava no dia seguinte. Mandava levantar escada que acabava no teto, portas que davam para paredes, criava cômodos e os sedava. Organizava a criação de passagens secretas. Dizem que ela nunca dormia no mesmo quarto 2 noites seguidas. O saldo da reforma só pôde ser contabilizado após a morte de Sarah. 160 quartos, 2.000 portas, 10.000 janelas, 47 escadas, 47 lareiras, 13 banheiros e 6 cozinhas. É visto por muitos como a casa mais mal assombrada dos Estados Unidos. As catacumbas de Paris, na França,
está no antepenúltimo lugar da nossa lista, pois na segunda metade dos séculos XVIII, os cemitérios da França ficaram superlotados e começaram a ameaçar a saúde da população, uma vez que espalhavam doenças pela cidade. A solução: transferir os mortos para os caminhos subterrâneos que foram criados como acessos às pedreiras das cidades. As ossadas eram tantas que levou 2 anos para fazer a mudança. Formou-se então o que hoje é conhecido como as Catacumbas de Paris, que tem cerca de 400 quilômetros de extensão. Muitas pessoas relatam ouvir vozes, terem sensação de estarem sendo perseguidas, avistarem sombras, sentirem queda de temperatura e até alguns dizem que são puxados pelas roupas, agarrados ou estrangulados. E em primeiríssimo lugar, temos a Reitoria de Borley, na Inglaterra. A construção foi erguida em 1862 para receber a família do reverendo Henry Dawson Ellis Bull. Logo, em 1863, fatos estranhos começaram a acontecer. As pessoas que moravam na casa relatavam ouvir passos, pancadas e vozes pelos recintos. Em 1892, o vigário morreu e quem tomou posse da casa foi o filho Harry Bull, mas os fenômenos assombrosos não cessaram. As 4 irmãs de Harry avistaram ao mesmo tempo o espírito de uma freira no jardim da residência, e sua mulher, a senhora Smith, disse ter enxergado uma carruagem fantasma puxada por cavalos fantasmas durante a noite. A partir de 1930, quando o reverendo Lionel Foster e sua família se estabeleceram na casa, as manifestações passaram a ter caráter travesso, agressivo. Mensagens nas paredes, objetos arremessados e até o incêndio de um cômodo foram algumas das experiências ocorridas. A mulher de Foy diz ter sido arremessada da cama certa noite. Em 1937, Harry Price, um dos pesquisadores de fenômenos psíquicos, foi estudar cientificamente os acontecimentos da reitoria de Borley, com mais 48 pessoas que ele recrutou. Um dos resultados alcançados foi a conversa com 2 espíritos, o de uma freira que diz ter sido assassinada naquele local antes da construção da reitoria e outro que se identificou como Sunex Amoris, que disse que a casa iria ser incendiada de fato. 11 meses depois, em 1939, a reitoria pegou fogo e foi completamente destruída. E aqui termina a nossa lista dos locais mais mal assombrados da face da Terra. Você tem mais algum que gostaria de acrescentar à lista? Ou gostaria de nos informar algum relato sobrenatural? Coloca nos comentários e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até mais!